Olá, meus caros e minhas caras, como vocês estão nesse belo dia? E, primeiramente, eu queria dizer uma coisa pra vocês, que eu sei que nós estamos em abril. Será que ainda vai ser abril quando eu postar esse vídeo? Mas vocês sabem que era abril quando eu gravei esse vídeo, então por isso já tá tudo certo. E eu também sei que normalmente esse tipo de vídeo a gente acaba gravando no começo do ano, pra gente poder fazer todo aquele apanhado, vai ser isso mesmo, de tudo que foi lido no ano, de tudo que foi dropado no ano. Porém, se eu contar pra vocês que eu tô tão perturbada da cabeça e eu percebi que eu não estou perturbada da cabeça apenas de uns meses pra cá, é de um ano pra cá, porque quando eu fui olhar, tá bom, eu falei, não, estamos em abril, mas eu preciso gravar o vídeo de leituras do ano. Eu não tinha leituras do ano anotada em lugar nenhum. Então eu meio que tive que descobrir o que eu li no ano. E pra uma pessoa que passa muito tempo fazendo mais de uma leitura ao mesmo tempo, você descobrir o que você leu é um pouco mais complicado, vocês imaginam. Porque em 2024, eu vou colocar até o vídeo que eu gravei em 2024 de leituras do ano, porque esse vídeo tá bem feito, porque eu anotei as leituras, entendeu? Foi um ano que eu fiz leituras assim, que eu encantada, assim, sabe? Todas as leituras que eu fiz, eu gostei muito. Muito mesmo, até as que foram dropadas, que foram bem menos do que esse ano de 2025. Em 2025, eu tive uma taxa de dropamentos olha, eu fiz aqui uma pequena lista de 8 livros. Então, como eu tive muitos livros dropados, eu vou gravar um vídeo separado de leituras do ano. Eu até pensei em fazer um vídeo de melhores leituras do ano, só que eu acho que eu nem li o bastante pra isso. E eu percebi isso enquanto eu estava fazendo esse roteiro, porque eu demorei bastante tempo fazendo esse roteiro, porque eu não imaginei que seria tão difícil descobrir os livros que eu tinha lido, não. Com certeza eu devo ter esquecido algum. Eu tenho certeza absoluta que eu esqueci algum livro de todos esses que estão aqui. Gente, nesse lindo ano 2025 foram lidos 17 livros, sendo 3 releituras e os 8 que eu acabei dropando. Se eu não me engano, ano passado eu acabei só. Acho que foram 3 livros que eu acabei dropando o ano inteiro, e todos os 3 foi do fatídico Dark Romance, que eu dava chances assim, eu tentava ser o último segundo e eu sempre pegava as piores opções possíveis. Então, acabou que esse ano foi um pouquinho mais e todos os livros dropados foram de romance. Pois é, todos. E esse ano eu li muito livro de romance também, o que eu não imaginava. Eu descobri isso enquanto eu estava fazendo a minha colinha pra poder falar pra vocês, e eu realmente não imaginava que eu tinha lido tanto livro de romance assim. Como a maioria dos livros que eu li foram de romance, eu vou fazer um pouco diferente do que eu fiz ano passado. Ano passado eu fiz por mês, então eu falava os livros que eu li em janeiro, fevereiro e afins. Porém, esse ano, a maioria dos livros lidos, eu não lembro que mês eu finalizei, porque eu nunca conto o mês que eu iniciei. Eu sempre conto o mês que eu finalizei, porque tem vezes que eu termino o livro em 3 dias, e tem vezes que eu termino o livro em 5 meses, porque eu acabo lendo mais de uma coisa ao mesmo tempo, e tem hora que uma coisa me prende mais, e aí passa um tempo, eu fico meio sem, e depois ela volta, e eu volto a gostar dela também. Então, por esse motivo que vocês vão ver que não tem ordem, mas eu vou falar um pouquinho de cada livro que eu li, porque eu gostei, porque eu não gostei, e as notas. Pode ser que alguns livros eu não vou lembrar da história, então vai ser muito divertido eu e você tentando descobrir o que aconteceu no livro, porque tem grande chance disso acontecer. Eu acho que esse primeiro livro que eu vou falar um pouco foi um dos meus livros que eu terminei no ano. Primeiro assim, eu acho que terminei entre janeiro e fevereiro, que foi O Milagre da Manhã. Gente, esse livro é um livro que eu escuto falar sobre ele há tantos anos já, e porque eu gosto muito de vídeos de rotina. E muitas pessoas que fazem uma rotina que é pela manhã e tudo mais, que é uma rotina mais produtiva,
sempre falaram sobre esse livro e eu acabei lendo. Eu gostei bastante do livro, eu gostei bastante dos ensinamentos dele em geral. Porém, eu sinto que talvez eu tenha que reiniciar esse livro novamente, o que vai ser um pouco complicado, porque esse livro não tá comigo no momento. Mas eu talvez, não sei se eu faria esse ano, porque tem uns livros de desenvolvimento pessoal que eu quero ler esse ano ainda. Mas eu acho que seria uma boa oportunidade de reler esse livro. Talvez na época que eu li esse livro eu não tava tão disposta a tentar algumas coisas que é ensinada no livro. E se caso esse dia dê certo de eu reler esse livro, eu mostro aqui pra vocês, porque o meu livro, ele vem com um diário. Aquele que é a versão dourada. É muito bonita essa versão, aliás. Vem com um diário pra você poder fazer as coisas que ele ensina no livro. E o meu diário tá em branco, eu acho que eu usei uma página e nunca mais usei. Então seria legal gravar um vídeo pra vocês fazendo esse diário. Pra ver se dá certo ou não, tentando adaptar a rotina, é claro. Porque a rotina do escritor do livro é totalmente diferente da maioria das pessoas. Porque ele não é uma rotina mais privilegiada de várias questões. Então talvez dar uma mudada, né, uma atualizada pra ver o que dá pra se fazer com essa rotina. Quando a gente fala sobre esse estilo de livro, tem um livro que eu já li, e esse é uma das releituras, que é Como Viver 24 Horas por Dia. Esse livro, eu falei bastante dele no vídeo de leituras do 2024, eu vou deixar aqui linkado. Porém, esse livro, eu gosto muito dele, e eu não sei explicar o motivo pelo qual eu gosto tanto dele. É um livro muito antigo, e basicamente ele fala sobre exatamente a frase do livro. Como viver 24 horas por dia. E é um livro de acho que é de 1800 e pouco, esse livro. 1900? Não lembro especificamente. Porém, tudo que ele diz fazer, não fazer e que as pessoas acabam se atrapalhando durante os tempos, os dias, é basicamente as mesmas coisas que a gente passa hoje com o advento da internet, né? Porque todo mundo sabe que depois da internet nós ficamos totalmente disfuncionais e inúteis, que é uma coisa muito linda de se pensar, né? A gente pensa que a tecnologia ajuda a gente, ajudou. Ajuda a gente a ficar mais burro também. Tudo que ela ajuda, ela retira também. Então, eu gosto bastante desse livro. E ele é muito fácil de você reler, porque ele é muito pequenininho. E eu não tá aqui, eu mostrei pra vocês o quão pequeno é, mas ele não tá aqui também. Meus livros todos não estão aqui, né? Que tá com cada pessoa, então quando ele estiver aqui de volta, eu vou mostrar esse livro pra vocês e eu tenho certeza que vocês vão amar, se dar uma chance, ele é muito tranquilo. E eu não sei muito o que eu posso dizer sobre eles pra fazer vocês quererem ler, mas, gente, leiam esse livro, ele é realmente muito bom. Outro livro que foi lido nesse mesmo estilo foi... Não nesse mesmo estilo de leitura, mas leituras assim que fogem um pouco do romance, do suspense, que foi Mulheres, Raça e Classe. Esse livro eu demorei uns 3 meses pra finalizar, porque enquanto eu lia ele, eu tava fazendo pesquisa pra poder entender a situação que estava acontecendo, porque é basicamente um livro que fala sobre a luta feminista de mulheres pretas nos Estados Unidos. Então, você tem que ter um tempo a mais para ler ele, porque você vai atrás das informações, você vai atrás das pessoas que são citadas no livro, você vai atrás da época, fazer associação de tudo que tá acontecendo. Mas ele é um livro sensacional. É um livro que eu quero reler um dia novamente. Porém, eu sinto que eu ainda tenho que aumentar muito mais meu repertório cultural em relação a causas sociais. E eu estou falhando bastante nisso ultimamente. Então, talvez mais pra frente eu releia esse livro com uma outra cabeça e entendendo mais, porque nessa parte de história, porque é o feminismo negro dos Estados Unidos, eu queria achar alguma coisa que fale um pouco mais sobre a América Latina e mais especificamente do Brasil, né? Porque eu tive que pesquisar muito sobre a história feminista dos Estados Unidos e eu acho que é mais, não que seja mais importante, mas é importante entender o que acontece, o que aconteceu aqui no Brasil pra fazer associações, porque são coisas diferentes, né? Então eu vou ir atrás disso. Se vocês tiverem alguma sugestão, podem colocar nos comentários. Mas eu tenho que ir atrás disso com mais frequência, porque eu tô falhando um pouquinho nesse quesito de procurar livros que nutram um pouco mais o meu repertório. Porque os livros que eu tô lendo atualmente, eu tô lendo muito livro, não atualmente, mas ano passado, 2025.
Eu li muito romance, eu acho que eu não queria pensar muito, eu tava muito cansada mentalmente, né? Se vocês virem o último vídeo que eu postei antes desse, já dá pra entender um pouquinho. Então, por eu estar muito cansada, eu acabei não indo atrás de estudos e eu sinto um pouco falta disso. Porque em 2024 eu li muito livro, assim, que mudou várias coisas na minha cabeça. Então, talvez esse ano, por mais que nós estejamos em abril, eu vá atrás de alguns livros que tenham mais esse nicho, assim, de desenvolvimento pessoal barra história, né? Que é muito importante pra gente não repetir os mesmos erros. A gente sempre tá indo atrás de saber o que aconteceu, por que aconteceu e por que acontece. Então, dica pra vocês, coloca o repertório envolvendo história. E é muito importante que vocês vão atrás de coisas que até que vocês não concordam. Porque assim vocês têm um senso crítico. É muito bom a gente não ficar na nossa bolha, né? Então, é muito bom a gente ter um senso crítico de por que a gente não concorda com aquilo e por que a gente concorda com aquilo. Pra gente usar nosso livre cérebro, né? Porque ele não tá de enfeite. E por incrível que pareça, ele adora ser usado. Por mais que não pareça às vezes. O próximo, gente, é um que eu estava pensando aqui com a minha cachola. E eu vou ter que ler esse livro. Ele tá até aqui do meu lado. Eu deixei ele aqui porque o meu plano, quando eu li esse livro, era de fazer um vídeo falando sobre ele, que é minimalismo digital. Vocês podem ver que eu fiz muitas anotações. Eu fiz só com post-it, porque esse livro aqui não é meu, é do meu irmão. Então eu peguei emprestado, então não posso marcar com marca-página, porque o livro não é meu. E eu sinto que eu não absorvi nada desse livro. Lembra daquela situação que eu falei pra vocês de você sentir que tem um momento da sua vida que você tá tão aéreo assim, que tudo que você consumiu ou não consumiu foi tipo apagado da minha mente. Gente, se vocês me perguntarem qualquer coisa desse livro, eu não me lembro. E isso me assusta um pouco, porque por mais que eu não tenha uma memória muito boa em relação aos livros que eu leio, tanto que eu sempre tento anotar, ou quando é alguma coisa que eu acho muito importante, eu sempre deixo assim, porque eu sempre dou uma visualizadinha assim pra ver alguma coisa e tal, e acaba me remetendo o livro e eu consigo me lembrar com mais facilidade. Mas esse livro aqui eu não lembro de nada. E eu lembro que quando eu estava lendo esse livro, eu gostei muito. Então isso me deixou deveras assustada. Né? Pra vocês verem como eu já não estava bem da cabeça e eu não estava percebendo. Então eu tenho vontade de reler esse livro. Porém, eu tenho outro ali sobre nesse mesmo nicho, assim, de digital, mundo digital, que eu tô com muita vontade de ler, né? Então talvez ele fique em segundo plano, mas eu vou reler esse livro ainda esse ano. Isso aqui, vou deixar aqui esse vídeo registrado, porque eu vou reler esse livro aqui, porque ele... Gente, tinha muita coisa importante aqui. É igual essencialismo, eu nunca terminei essencialismo, e também não tá aqui. Eu tenho ele, mas não tá aqui. Eu parei no meio, mas, gente, eu não lembro de quase nada do essencialismo, isso me assusta um pouco. Então, eu vou reler esse livro, porque eu lembro que eu gostei muito. Então, nós vamos ter outros capítulos falando desse livro aqui. E eu acho que sobre desenvolvimento pessoal, esse foi o último livro. Agora nós vamos entrar em dois, que é Ainda Estou Aqui. Eu li Ainda Estou Aqui por conta do filme. Eu assisti o filme ano passado e eu fiquei muito interessada em ler o livro. E tinha um livro no Kindle, porque o Kindle eu comprei do meu irmão. Então ele tinha esse livro no Kindle, eu li esse livro no Kindle e eu adorei o livro. Ele é muito bom. Eu adoro quando tem essa parte do... Porque por mais que seja muito parecido, todos os livros e os filmes e livros, séries sejam parecidos, eu gosto muito da diferença do livro pro filme, sabe? Eu gosto muito de ver porque o filme conta a história e o livro, ele conta basicamente a história da mãe dele. Então, o foco ali é de como o pai dele sumiu e todo a história do pós da mãe dele, que ela começou a trabalhar e tudo mais. Só que ele conta coisas da família. Então, por exemplo, ele fala sobre a mãe dele, ela não estudava, né? Ela não estudava? Ela era uma dona de casa, tipo, ela era uma dona de casa. E depois que o pai dele morreu, ela acabou estudando, ela acabou se formando. E ela era uma coisa que
parece que não imaginava que ela faria isso se o pai dele estivesse vivo. E, gente, muita coisa, assim, que eu gostei muito. Mostra a luta da mãe dele pra poder descobrir as coisas sobre a ditadura depois que passou, né? Pra poder encontrar o corpo, que nunca foi encontrado. E as pessoas serem punidas também, né? E toda a luta social que a mãe dele fez após ela estudar. Então, é um livro que focou bastante na mãe dele e eu gostei muito disso. Quando eu comecei a ler o livro, eu não imaginava que o livro seria focado na mãe dele. E isso deixou muito melhor toda a história. E pra finalizar esse bloco, porque esses aqui foram os livros que eu li no ano que não envolve romance. Falei pra vocês que só tinha romance, gente. Eu reli Um Sopro de Vida. Esse livro da Clarice, eu tenho problema com esse livro da Clarice. Eu já vou admitir que eu tenho problema com esse livro da Clarice, para depois não falarem que eu não tenho problema com esse livro da Clarice, porque eu tenho problema com esse livro. Cadê o bichinho? Ele também tá aqui, tá? Porque eu vou me explicar. Também não é assim, não é bagunça. Esse livro aqui eu li em 2024. Eu li ele o ano inteiro. Em 2025, eu li ele de novo durante o ano todo. Gente, eu comprei um livro da Clarice, de A Hora da Estrela, que eu li esse livro na época do ensino médio. Não lembro de quase nada do livro, eu li na época da biblioteca, tipo, eu nem tinha um livro, foi na biblioteca, eu comprei esse livro ano passado, no meio do ano passado, que é 2025, né? Comprei o A Hora da Estrela, uma edição especial, muito top, muito linda, que eu sou completamente apaixonada por ela. E ano passado, foi esse ano, não me lembro certo, eu assisti o filme A Hora da Estrela porque eu nunca tinha assistido o filme A Hora da Estrela. Assisti, gostei bastante, aí eu lembrei da história e fiquei pensando, gente, eu deveria ler o livro, né, que eu tenho aqui na prateleira e eu não li o livro. Reli, né, depois de alguns anos. E eu prometo, essa seria a segunda promessa do vídeo, que esse ano eu vou ler A Culpa das Estrelas. Tá? E dessa vez vai dar certo, eu vou ler A Culpa das Estrelas e eu não vou ficar lendo só Um Sopro de Vida, que eu já estou lendo de novo, mas a gente vai voltar pra Hora da Estrela e vai ser interessante esse livro depois de uns 8, 9 anos. Nossa, faz tempo que eu terminei o ensino médio, hein? Gente, nessas horas que eu começo a fazer as contas eu fico meio perturbada, assim, sabe? Faz 9 anos que eu terminei o ensino médio. Vamos fazer uma conta básica aqui. 23, 24, 25, 26... Não, foi só 4. Gente, calma aí também. Vocês veem que eu sou boa, né? Sou boa. Mas se eu li no primeiro ano do ensino médio, realmente faz 6 anos. Mas se eu li no último ano, faz 4. Então, vamos dar uma ignorada, que eu achei que fazia 8 anos que eu tinha terminado a escola. Não, gente, só faz 4 anos que eu terminei a escola. Eu vou contar um segredo pra vocês. Eu peço essa desculpa pra vocês pelo barulho da cadeira. Porque, coitada, nem ela tá aguentando mais. Gente, tem umas coisas aqui que eu li que eu não lembrava. Sabe aqueles livros assim que são um surto? E eu não lembrava que esse livro mais tá finalizado. E aí eu fui lembrar o que é o livro. E aí quando eu lembrei, eu fui ler, né, a sinopse do livro. E eu fico assim, meu Deus, esse livro realmente aconteceu. E, não ironicamente, eu gostei muito desse livro. E aí me fez lembrar dele, né? Eu fiquei tipo, gente, mas não é que esse livro realmente era interessante? Gente, vamos falar primeiro de um. Mas antes de falar desse primeiro, eu vou dar adendo em dois. Porque eles seguem nessa mesma linha de livros de que vão pra essa época de Duque, de Duque, né? Essas épocas aí do passado. Que histórias de... Como é o nome desse tipo de história? Não é medieval. Medieval não é o nome. Essa época, coisa meio Bridgerton, sabe? Coisa de Duque, princesa, sociedade... Enfim, Como Enlouquecer o Duque. Gente, esse livro, não ironicamente, eu gostei. E eu lembro que esse livro foi um surto. O que aconteceu? Eu tinha lido esse segundo livro, que depois eu falo pra vocês. E aí eu fui ler a sequência, porque era tipo uma trilogia pequena. E aí eu odiei o livro, que foi um dos dropados. E aí eu só fiquei com o primeiro livro mesmo, que eu só comecei a ler porque eu vi uma frase que tinha no livro no TikTok. Fiquei super curiosa, porque meu instinto de curiosidade é muito grande. Então eu ouvi essa frase e aí eu fiquei pensando,
gente, queria ler um livro nesse estilo aqui, de Duque e tudo mais, porém eu odiei a sequência dos outros livros, que era uma trilogia com vários, e eu achei que eu super ia gostar, e aí eu teria uns 4 livros pra ler, mas não tive, então eu parei no primeiro mesmo. E aí, eu tô achando muito engraçado, porque esse livro, basicamente, é o seguinte. Tem uma menina que ela foi prometida pra um duque. A vida dela inteira, ela se preparou pra casar com ele. Só que esse fio de uma égua, ele literalmente ficou enrolando ela durante anos. E então, acho que, se não me engano, ela tinha 25 anos, 26. Talvez eu já fosse da minha cabeça que eu criei, mas eu lembro que ela era um pouco mais velha. Porque ele ficou enrolando o casamento. Ele era um festeiro, um vagabundo. E ele tava querendo cancelar o casamento com ela. Então, ele enrolou ela por anos. E agora queria cancelar o casamento. Aconteceu umas coisas lá e ele acabou falecendo. Nessa que ele acabou falecendo, um novo duque foi reeleito, né? Porque quando você morre e tal, aí vai o título pro mais próximo. E aí só que esse duque, ele morava afastado de toda a sociedade. Então ele morava no campo e tudo mais, e ele não gostava de nada que envolvesse a sociedade. Nisso eles casaram e a história é basicamente da adaptação dos dois. É isso. Simples. Só que eu lembro que eu achava muito bom. Eu gostava muito. Eu gostava de ambos, assim. Dos dois personagens. E eu gostava. Simples assim. Eu gostava da história. Dos dois se entrosando. Eles se casaram por casar, né? Não tinham nada a ver. Mas a forma como eles foram construindo a relação. Gente, eu gostei desse livro. Simplesmente. Talvez até eu releia esse livro um dia. Gostei muito desse livro. Leiam. É um livro bom de romance. Falando nele, a gente vai ir pro primeiro, que foi por conta dele que eu comecei a ler esse livro, que foi o Lady Audácia. Aí Lady Malícia, Lady várias coisas. Esse Lady Malícia foi o que eu dropei. Mas o Lady Audácia, ele basicamente fala sobre uma menina bem diva. E ela... Gente, eu volto daqui a pouquinho, porque agora de tarde tá tendo um treino. Só foi eu falar que parou. Não sei se vocês estavam ouvindo. Eu pedi até o microfone porque eu tô sentindo que meus estão muito baixo. Porque se eu não tem como eu gritar também, né, gente? E tá tendo. Eu moro perto de uma igreja. E aí eles testam do nada o som de tarde. E eles testam bem alto o som. Entendeu? Aí a rua inteira, assim, consegue ouvir o som. Mas eu acho que eles pararam. Deixa eu conferir. Pra me poder, né, sabe? Eu depois, imagina, eu gravo metade do vídeo e depois descubro que não dá pra me ouvir, só dá pra ouvir o grito deles, e aí eu vou ter que refazer o vídeo todo. Porque eu já tinha que fazer isso. Tem um vídeo, esse é todo preto e branco. Tem um vídeo que era todos os shows que eu fui no passado, que eu não regravei, porque eu fiquei com preguiça. E eu tô até com o roteiro que eu tinha feito aqui, talvez eu regrave um dia, porque no dia tava tendo esse teste de som, e eu achei que não tava passando. Tava muito alto no meu ouvido, mas eu achei que não tava passando. E aí eu gravei o vídeo todo, o vídeo deu tipo 30 minutos de vídeo, pra mim descobrir que passou o vídeo inteiro no fundo, um sermão de igreja. Foi triste, eu tô ouvindo a voz deles. Talvez seja bem baixinho pra vocês, mas então eu vou voltar daqui a pouquinho pra gente poder continuar o vídeo, porque eu não quero regravar esse vídeo inteiro. Até daqui a pouquinho. Depois de algum tempinho, voltei. Agora espero que seja o mais silencioso possível. E eu creio que até sexta-feira deve chegar o nosso queridíssimo microfone. E eu vou ter que aprender a usar o microfone, porque eu nunca usei na minha vida. Porém, eu acho que vai ser melhor pro áudio do canal. Já que a imagem não é das melhores, pelo menos o áudio vai ser. Vamos lá. Como eu estava falando de Lady Audácia, da Karina Reit. Então, gente, basicamente, esse livro eu fui atrás dele por conta de um trecho do TikTok. Coisa básica de leitores. A maioria de romance que eu leio é por conta de algum trecho que apareceu no TikTok, e esse não poderia ser diferente, e isso realmente aconteceu. Basicamente, é a história de um duque. É um duque também? Eu não lembro se era um duque, mas eu acho que era um duque. Que ele foi pra guerra e tudo mais. Ele foge de mulheres. Por quê? O que aconteceu? Depois que ele foi pra guerra, o negocinho dele não sobe mais, porque levou um tiro bem nesse lugar. Essa é a história do livro. E aí ele vai encontrar uma garota
que é essa garota que tá testando o baile e por acaso o negócio dele sobe quando vê essa garota. Tipo, dá um sinal de vida. Uns roteiros muito bons, né, gente? Historicamente, esse livro é muito bom, é muito engraçado, é muito divertido, porque a forma como vai acontecendo as coisas, eu me lembro dele, eu achava muito divertido. E eles são tipo, as Damas do Aço, se eu não me engano, a trilogia que tem, porém eu odiei. O segundo livro e eu nem tentei os outros, que é tipo, são as irmãs. Aí eu parei nesse mesmo, e agora nós vamos entrar numa linha de raciocínio Libes Bruna Palazzo, que é uma autora nacional, que ela é autora do meu livro, um dos meus favoritos de romance, que é Uma Farsa com Benefícios, que eu reli ele de novo em 2025. Então ele tá aqui na lista, porque ele foi relido. Eu gosto desse livro. Toda vez que eu tô com um problema pra começar a ler qualquer coisa nova, eu leio ele e aí passa. E aí eu consigo ler outras coisas. Então eu uso ele como pra me tirar da ressaca literária, que acontece com bastante frequência. Mas eu normalmente acabo lendo ele uma vez por ano. Então eu tenho o costume de reler ele uma vez por ano. E ele é o último livro de releitura, né? Porque eu já falei de Um Sopro de Vida e Como Ver 24 Horas por Dia. Então ele foi o último de releitura do ano. Então vamos pra começar a lista de livros da Bruna Palazzo. E eu tive um abandono de leitura de livro, um livro é da Bruna Palazzo, então no próximo vídeo vocês vão saber mais sobre isso. Vamos para nossa primeiras e últimas vezes, que é um livro que eu gostei bastante dele. E eu não achei que eu ia gostar tanto. É basicamente começa contando a história de um amigo, dois meninos que eram amigos, e aí um deles acaba engravidando a namorada. E por que isso é importante? Porque no futuro, 20 anos depois, esse cara tem acho que se não me engano, é uma empresa de advocacia, e ela vai trabalhar, a filha do melhor amigo dele vai trabalhar pra ele, e ele não lembrava dela, porque ela era muito nova quando ele viu ela, e agora ela é uma adulta já. E basicamente é um romance entre os dois, e ele é um chato de galocha. E eu gosto da personagem dessa menina. Eu gosto da Bruna porque eu gosto das personagens que a Bruna faz. Eu sinto que as personagens da Bruna são muito bem escritas. Bem mais escrita é ótimo, né? Que elas são escritas, elas têm narrativas. E eu sinto muito falta, porque eu sinto que é aí que vocês vão entender um pouco mais no livro de Dropados. Que as meninas são muito parecidas, elas seguem sempre o mesmo padrão. Porém, os homens, elas sempre trabalham mais, as escolas trabalham mais no homem. E aí isso me incomoda um pouco, porque, tipo, o que me prende mesmo é a história da protagonista. Então, se a protagonista é chata, é meio difícil ler todos os livros da protagonista, né? Então, esse foi nas primeiras e últimas vezes. E aí, no começo do ano, tem até um vlog de leitura, se vocês querem ver, que eu comecei a ler Tessa, que é um livro, são 4 livros, e foi uma parceria entre a Bruna e a Gabriela Bortolotto. Elas fizeram essa parceria e são livros que passam no universo de Fórmula 1. Tessa e Thomas, os primeiros livros, primeiro lançou Thomas, depois Tessa, e eu li numa ordem aleatória, tá, gente? Não li na ordem que era certa. A certa seria começar por Thomas, e Thomas foi o último livro que eu li, e eu não terminei ele. Eu parei ele em 50% e eu dropei de vez. Eu tentei reiniciar a leitura várias vezes, partir da onde eu parei. Só que realmente o personagem não me prende, que é o Thomas, e nem a menina. Eu gosto até um pouco mais da personagem que faz a garota, a garota que é o par romântico do Thomas. Eu até gosto mais dela. Porém, o Thomas, eu não consigo gostar dele, eu acho ele bem sem graça. Então acabou que eu li Tessa, que foi o primeiro pra mim, mas é o segundo dos livros. E Tessa é ótimo, gente. Eu já reli Tessa. E Tessa é simplesmente incrível. Então meio que Tessa eu li 2 vezes ano passado. É uma história de uma garota que ela tem um irmão e os dois são filhos de um astro da Fórmula 1. E eles não se dão bem com o pai.
e ela traz muitos problemas gerais, assim. Então, ela corre, só que ela sempre tá na mídia de forma negativa, enquanto o irmão dela não tem esse negócio. E aí acaba que ela é contratada pra correr junto ao lado do irmão dela. E aí muitas pessoas não apoiam por conta dela ser mais explosiva. Ela corre de um jeito mais explosivo, ela não leva muito desaforo pra casa, envolvendo a mídia. E tudo mais, né? Se envolve em bastante escândalo de relacionamento. E a história basicamente é dela com o chefe de equipe, da equipe dos dois, né? Que ele é mais velho. Acho que a Bruna gosta de escrever o universo que o cara é mais velho, porque eu acho que esse aqui é o segundo livro que eu li dela. É, segundo, normalmente o cara é sempre mais velho. Mas o livro é muito bom, eu gosto muito da Tessa, mas eu entendo se alguém leu e não gostou dela. Ela tem uma personalidade muito forte e é uma das coisas que eu mais gosto nela. E por conta dela que eu acabei lendo os outros livros. Então, por conta da Tessa que eu li todos os outros livros. Que aí é o... Tessa foi a Bruna que escreveu. Aí o Thomas foi a Gabriela. Jenkins, que é um do... Amigo, basicamente é a amiga dela, junto com um dos pilotos lá, que é meio que rival dele e dela. A Tessa já ficou com esse cara já. Ele é mais sério, mais na dele. Enfim, é bom esse livro também, gostei. E tem Hoffman, que é de um brasileiro. Esse quem escreveu foi a Bruna. E o Jenkins foi a Gabriela. Tem Hoffman, que é entre um brasileiro, que é um piloto também, e o romance dele tá entre a secretária dele, que é amiga da irmã dele. E eu gostei muito do Hoffman, principalmente do personagem principal, né? A personagem eu não gostei tanto, mas o brasileiro, que é piloto, eu gostei bastante. E basicamente correu entre esses. Se tipo, eu gosto do personagem, eu não gosto do outro. Eu gosto de um personagem, não gosto do outro. Por exemplo, no Jenkins, eu acho o personagem principal um pouco chato. Mas Hoffman eu gosto do personagem principal, Tessa eu gosto do principal e em Thomas eu também acho o Thomas muito chato. Então, basicamente assim, quando o personagem pra mim é chato, o par romântico até que dá pra dar uma equilibrada, mas Thomas eu não consegui terminar, acho muito parado. E ficou por isso mesmo, gente. Então, Thomas eu realmente dropei, mas ali 3 de 4 livros, né? Não tem muito o que fazer. Thomas está na lista de dropados. Nisso, nós vamos entrar na última, que é, tipo, última saguinha. E essa eu li os 3. Era 3 meses, são 3. Os 3 livros, que são basicamente da autora Red R, que é uma autora nacional brasileira. Nacional brasileira, olha só que chique. Eu tenho um vídeo só sobre essa trilogia aqui no canal, então eu vou deixar aqui no box aqui. Se vocês quiserem saber mais um pouco sobre, nele eu entrei bem a fundo no que fala, né, os livros. Então talvez seja melhor pra vocês assistirem esse vídeo pra não ficar muito tempo falando sobre eles. Mas vale a pena, é uma trilogia muito boa, eu gostei. É mais pro lado do Dark Romance, então acontece umas coisas muito pesadas. Mas, gente, quando eu falo muito pesada, é muito pesada, tá? Pense em uma coisa e espere em algo pior. Mas é muito bem escrita. A autora escreve muito bem. Eu já até pensei em iniciar outras coisas dela, só que nenhum outro título dela me chamou atenção. Esse também vai por conta do TikTok. Eu vi um vídeo falando sobre esses livros e eu comecei a ler e gostei bastante. E vamos finalizar com Água com Açúcar, que é um livro que era pra me ter iniciado. De todos os livros dele, Hazel era pra mim ter começado com esse, que é o clássico que todo mundo começa, que é a Hipótese do Amor. Porém, eu comecei com Noiva, que é um livro que eu gosto muito. Aliás, eu estou lendo Parceira, tá? Eu comecei Parceira já faz um tempinho já. Tô bem no finalzinho, já tá perto de terminar já. Talvez eu consiga mais pra frente falar um pouco dele. Mas Noiva é muito bom. Gente, eu gosto muito de Noiva. Eu já li ele 2 vezes ano passado. Não, eu reli ano passado, se não me engano, mas eu não tenho certeza, por isso eu não coloquei aqui se eu reli ou não. Mas Hipótese do Amor eu gostei bastante. Eu não achei que eu ia gostar tanto, mas não dispensa comentários, né? Eu acho que muitas pessoas já conhecem Hipótese do Amor, então não tem nem muito que eu posso dizer pra vocês. Mas é um livro de Água com Açúcar muito bom. E eu tô lendo outro da Hailey Hazelwood, que é Fundo no Amor.
Quanto mais fundo o amor. Eu não lembro, mas é do pessoal da piscina, né? Eu não tenho opinião ainda sobre ele. Não sei o que eu sinto sobre os personagens principal também. Mas estou lendo ele aos poucos, porque 700 páginas, né? E eu meio que me desacostumei a ler. Mas é isso, gente. Esses são os livros que eu li, que eu lembro, 2025. Espero que vocês tenham gostado. Todos os vídeos que eu citei aqui, tanto conto de leituras do 2024, quanto a trilogia dos Irmãos Walton, vai estar tudo aqui embaixo. Porém, eu vou gravar o de dropados. Então, quando tiver já no canal, eu edito esse daqui e coloco também o de dropados, para vocês poderem ver todos os livros de romance que eu dropei, porque só teve romance. E eu tô com muita leitura do ano passado, então eu tô lendo ainda coisas que eu iniciei ano passado. Então, possivelmente, até o final do ano, vai ter muitos livros que eu iniciei ano passado. Isso terminar esse ano porque eu estava meio brilhei das ideias. Mas é isso. Espero que vocês tenham gostado. Um beijão e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!